Hoje eu estou recebendo a visita aqui do Silvano Gross, ele que é biólogo aqui do município de Camaquã, também atua como professor. E o que a gente vai conversar hoje também tem respeito a isso, porque é o papel de cada um de nós na separação do nosso lixo em casa. Muitas vezes a pessoa pensa, não, mas cuidar do meio ambiente é coisa para grandes empresas, cuidar do meio ambiente é coisa de estudantes, né, e tudo mais, dessas campanhas que acontecem. Na verdade, não é bem assim, né, Silvano? Na verdade, se cada um de nós fizer a sua parte, hoje está funcionando em Camaquã a coleta seletiva do lixo. É uma atitude tão simples de se fazer dentro das suas casas, né? Mas que ajuda e muito, não só na renda das pessoas que trabalham diretamente com isso, como também no nosso meio ambiente, né, Silvano? É isso mesmo. Boa noite a todos. Essa expectativa que nós temos em relação ao meio ambiente, às vezes ela é um pouco limitada. Então nós temos que pensar que o meio ambiente ele está no nosso entorno. Mesmo aqui na cidade, em tudo que nós fazemos, nós estamos impactando, de certa maneira, no ambiente em que vivemos. E tudo que nós pudermos fazer para evitar problemas e propor soluções, nós estaremos sim trazendo benefícios para todos. E não só aí, nesse caso, para a gente ver muito falar a questão na Amazônia ou tudo mais, mas localmente, o que nós podemos fazer para melhorar, qual o meu papel na melhoria desse lugar onde eu vivo e que os nossos filhos estarão vivendo daqui para frente. E na verdade são medidas tão simples, né, que a gente pode mudar os nossos hábitos no dia a dia. A gente vê muito, né, dietas, né, para mudar a nossa rotina alimentar. E por que a gente não muda também a nossa forma como lidar com o meio ambiente? Né, você vai no lugar, às vezes toma um cafezinho naquele copo de plástico, aí já descarta, deu vontade de tomar outro cafezinho, já pega outro. Né? Dentro das empresas, algumas já estão adotando hábitos como, por exemplo, ter uma caneca específica para cada colaborador, diminuindo, né, a quantidade de lixo gerado dentro dessas empresas. A própria separação do lixo dentro das nossas casas. A gente tem o caminhão que passa geralmente 3 vezes por semana nas residências de Camaquã para fazer a coleta do lixo orgânico. E nós temos também a coleta seletiva, que passa em diversos pontos da cidade, onde a gente pode colocar o lixo seco. Então, são alguns dos exemplos de hábitos que nós podemos adotar nas nossas próprias casas para cuidar melhor do nosso meio ambiente. Exatamente. Então, assim, na zona urbana, por exemplo, a coleta seletiva ela passa 2 vezes por semana. Sabemos que tivemos há pouco tempo alguns problemas nela, algumas questões aí relacionadas a problemas com a cooperativa, mas a gente tem que pensar também que muitos desses problemas, eles advêm principalmente das ações da própria comunidade. Cada um de nós, se nós conseguirmos fazer as nossas tarefas dentro de casa, que é não misturar o lixo, e aqui uma coisa importante, né, a gente lembrar, quando a gente fala em separação de lixo, a gente não está pedindo para ninguém pegar e botar a mão no lixo ali e pegar. Não, é só na sua casa não misturar esse lixo, dar destino correto para ele. Com isso, vai aumentar a proporção desse material para a cooperativa, que, portanto, terá mais renda. E um grande problema, uma das grandes deficiências hoje para a cooperativa funcionar adequadamente é em função de que os valores que eles recebem com a venda desses resíduos têm diminuído acentuadamente nos últimos anos. Pós-pandemia, os valores destes resíduos que eles vendem e de onde eles tiram o sustento baixou demais. Isso faz com que eles necessitem cada vez mais materiais para ter a sua renda. Como que a gente pode contribuir, então, destinando o máximo de material reciclável para, então, a coleta seletiva, para essas pessoas que participam da cooperativa. E isso é uma das necessidades do que nós estamos indicando nesta semana, que é a Semana Municipal do Lixo Zero. E quando a gente fala aqui lixo zero, a gente tem que entender que não é simplesmente não produzir lixo, não descartar lixo de forma inadequada. É muito mais. Quando a gente está falando de lixo zero, a gente fala em, primeiro, não produzir o lixo, tentar evitar ao máximo,
Disseste muito bem, empresas que estão adotando agora, em vez de ter o copinho descartável, ter uma caneca que pode ser reutilizada. Então, todos os materiais que podem ser evitados de ser descartáveis, serem evitados. Então, ao máximo, eu evito esses descartáveis. Isso é contribuir para lixo zero. Quando não é possível, esse material ele tem que ser encaminhado para reciclagem. Como? Coleta seletiva. Então, vou encaminhar esse material para a coleta seletiva, vou sim cobrar do poder público quando não está funcionando, mas, lembrando, eu tenho que fazer a minha parte. Quando eu estou encaminhando o meu resíduo para a coleta seletiva, ainda tenho em mente que falta alguma coisa nessa cadeia. O que está faltando? Resíduo orgânico. E aí nós temos que diferenciar resíduo orgânico de rejeito. Nós temos ali, por exemplo, papel higiênico. O papel higiênico, lá daquele lixo do banheiro, ele é rejeito. Não tem o que ser feito com ele. Mas nós temos uma fração, e uma fração considerável dos resíduos da cidade, que são matéria orgânica, que poderia estar passando por um processo de compostagem que era muito tradicional aos nossos antepassados, mas que nós temos que buscar soluções para atrair, de certa maneira, novos olhares, para buscar novas soluções para que possamos saber, afinal de contas, o que vamos fazer com essa parcela, que é a principal parcela dos resíduos hoje na cidade e que gera um custo altíssimo para os cofres da prefeitura e, consequentemente, para o bolso dos contribuintes. Bom, e pensando justamente nisso, a Prefeitura de Camaquã, através da Secretaria do Meio Ambiente, ela está realizando essa semana Lixo Zero. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas atividades que visam justamente conscientizar a população. Então, pensando nisso, a nossa equipe, o Departamento de Educação Ambiental, através da sua coordenadora Karen Strossi e toda a equipe técnica, tem trabalhado para que nós possamos diversificar ao máximo as ações. Primeiramente, foram ofertadas ações para um público em geral. Hoje, durante todo o dia, das 9 da manhã, então até as 17 horas, nós estivemos na Praça Zeca Neto recebendo resíduos da logística reversa. Então, óleo de cozinha usado, lixo eletrônico, pilhas, baterias, lâmpadas, equipamentos toner de impressora. Então, tudo isso estava sendo recebido numa ação ali na praça, mas são resíduos que eles podem ser destinados adequadamente e sem custos pelo contribuinte, pela população, à Secretaria do Meio Ambiente durante os demais dias, durante o resto do ano. Então, não é porque essa ação aconteceu hoje, se a população que estiver nos assistindo agora, eu quero fazer esse destino, procura a Secretaria do Meio Ambiente, busque saber qual a forma de destinação, dependendo do tipo de resíduo que vai ter. Então, a nossa expectativa lá nesse dia era mais divulgar as ações para a comunidade em geral do que propriamente receber, porque nós teremos sempre outras oportunidades dia a dia. Amanhã, principalmente amanhã, mas em outros momentos também da semana, nós estaremos atendendo aquele público das escolas. Então, nós estaremos fazendo aí oficinas de compostagem para turmas de escolas que se inscreveram no Departamento de Educação Ambiental. E ainda na quinta-feira, no IFSul, estaremos realizando palestras no turno da manhã e no turno da tarde para que os estudantes entendam qual o significado da Semana Lixo Zero e como eles, de cursos técnicos, podem contribuir com a melhoria destes processos, como que eles podem estar, por exemplo, desenvolvendo tecnologias novas para que nós possamos melhorar a cidade, melhorar a comunidade. E ainda, falando na quinta-feira, nós teremos participação na reunião almoço da SIC, que estará trazendo então o professor Marcelo Dutra da Silva, que é um professor da FURG, que vai linkar então a Semana do Lixo Zero com um assunto que está muito em pauta hoje em questões ambientais,
que é ESG, ambiental, social e de governança. Então, construindo negócios resilientes, ESG, e o desafio do lixo zero no contexto empresarial. Então, mostrando para o empresário camaquense, para o empresário da região, como que estes desafios da gestão de resíduos na sua empresa, na sua indústria, ou até mesmo o empresário do agronegócio, como que a gestão destes resíduos pode sair de problema para solução. De que maneira o empresário pode, inclusive, buscar gerar receitas e evitar custos no final do mês, no seu caixa, para que a sua empresa tenha condições, então, de ter menos problemas e mais soluções, contribuindo aí de forma social e ambiental para a comunidade e melhorando, então, o aspecto financeiro da sua empresa. Bom, nós já temos uma série de medidas que são adotadas justamente pensando no meio ambiente, né? Eu posso citar um exemplo, da própria FUBRA, que faz o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos e que instrui os agricultores de como fazer a limpeza de maneira adequada para não poluir o meio ambiente. E ações como essa devem estar presentes no dia a dia de todas as corporações, de todas as empresas, não somente da agricultura. Então, essa palestra é importante para que o empresário local, o empresário da nossa região, possa entender melhor o que ele pode fazer dentro da sua própria empresa e, dessa forma, também incentivando seus colaboradores às práticas mais sustentáveis. Com certeza. E aí a gente pode citar, por exemplo, quando a gente está... Geralmente, resíduos, a gente pensa em indústrias, né? Mas a gente pode pensar no comércio, a questão, por exemplo, de supermercados, que geram uma grande produção de resíduos ali. Então, nós temos lá, na produção de alimentos, tem resíduos, na questão dos materiais que recebem ali de frutas, que vão se estragando, tem resíduos, nas próprias embalagens tem resíduos e, além do que, eles vendem muitos produtos que são de logística reversa, como são as lâmpadas, por exemplo. Nós temos outros comércios aí que vendem, por exemplo, pneus, que são da logística reversa, óleo combustível, que é de logística reversa. Então, o comércio ele tem que começar a pensar de que maneira ele pode contribuir com a sociedade, evitando prejuízos, como o caso muitas vezes de até mesmo autuações ou multas. E, além disso, nós devemos pensar além, que são duas questões. Como o empresário local pode contribuir para a comunidade camaquense? De que maneira ele pode contribuir e, assim, angariar adeptos que vão ser disseminadores das vendas daquele local? Porque o consumidor está cada vez mais consciente. Com isso, ele vai buscar consumir em empresas que estão ambientalmente adequadas e que se preocupam com ações que este consumidor também se preocupa. E a gente cita muitas vezes aqui, e é bem debatido, o caso da proteção animal. Então, consumidores que se preocupam com a questão animal não vão comprar produtos de empresas que causam problemas aos animais. A mesma coisa vale para o nosso comércio. Então, nós temos, se o consumidor ficar sabendo que um determinado comércio não está praticando ações ambientais adequadas, ele vai evitar comprar nesse comércio. Isso é uma coisa a ser evitada. Mas, além disso, nós podemos, com certeza, garantir que há uma considerável redução de custos se as ações na área de resíduos, mas em todas a área ambiental, elas forem implementadas adequadamente. O empresário ele vai com certeza sentir isso na hora de fechar o caixa, vendo que o que ele investir em meio ambiente, ele vai ter um retorno e muito além do que ele investiu no seu fluxo de caixa. Bom, Silvano, eu queria dizer que o espaço aqui da Sul TV vai estar sempre aberto para a Secretaria do Meio Ambiente e eu vou explicar para você que está em casa o porquê. Os assuntos que o Silvano nos trouxe hoje são de grande importância para o nosso futuro, para o futuro das próximas gerações.
Eu já tive a oportunidade, durante a minha carreira como jornalista, como radialista, principalmente, conversar com inúmeros, praticamente todos os secretários municipais de meio ambiente que já atuaram no município de Camaquã. Todos os últimos, né, os mais recentes. E todos eles enfrentam o mesmo problema, que é a destinação inadequada de lixo pela população camaquense. E aí um exemplo claro, que você aí que está nos assistindo já está acostumado a ver aí na sua telinha, são os vídeos da nossa reportagem mostrando o descarte irregular de lixo em Camaquã. Ontem você acompanhou aqui no programa um vídeo feito pela nossa reportagem na Avenida Ayrton Senna. Nós estávamos comemorando porque a Prefeitura de Camaquã, através de um contrato firmado com uma empresa terceirizada, está realizando nesta semana, já aproveitando o ensejo da Semana Lixo Zero, fazendo recolhimento de entulhos na cidade de Camaquã. E nós mostramos para você o trabalho que foi realizado por essa empresa na Avenida Ayrton Senna. Muito bonito. Ficou muito limpo ali o local, claro que dentro das possibilidades. Só que a nossa tristeza é, ao receber a visita do Silvano, agora há pouco aqui nos estúdios, ele dizer que já temos novos entulhos colocados naquele local. A gente já mostrou outras regiões aqui do município de Camaquã, onde esse trabalho também foi feito. Eu lembro uma época com o secretário Sérgio Omar Cardoso, atuando junto com a... Ele estava à frente da Secretaria de Infraestrutura, mas junto com a Secretaria do Meio Ambiente fizeram uma ação semelhante. E ele praticamente chorando, dizendo que na parte da manhã foi feito um grande trabalho de limpeza no bairro Viegas. Na parte da tarde, quando ele precisou fazer um deslocamento por lá, ele passou por um local onde tinha sofá, tinha todo tipo de material. Material esse que poderia estar sendo destinado de uma outra maneira para evitar a poluição. E a gente tem que lembrar que para a população que está nos assistindo nesse momento, isso não é um problema para o Silvano, isso não é um problema para a Secretaria do Meio Ambiente, isso é um problema para toda a comunidade. E é um problema do ponto de vista ambiental, porque os materiais que estão lançados lá, eles vão causar poluição. Neste caso, hoje, ainda foi ateado fogo nesse material, então nós estamos causando muita poluição. Mas tem outra coisa que a gente se preocupa, e isso eu tenho certeza que cada um que está me assistindo nesse momento vai entender. É a gestão financeira. Cada um que nos assiste entende que nós precisamos de recursos para gerir as nossas casas, para gerir a nossa vida. Assim é a prefeitura. Ela precisa de recursos para gerir aquilo que é comum a toda a comunidade camaquense. Só que os recursos são os mesmos para tudo. E quando nós temos que levar uma equipe reiteradas vezes para solucionar o mesmo problema, nós estamos gastando o dinheiro do contribuinte várias e várias e várias vezes para a mesma coisa. Dinheiro esse que poderia estar sendo aplicado em outras ações do poder público, que poderia estar sendo feito melhorias diversas na cidade e que estão sendo destinadas para recolher lixo, para recolher um material que não deveria estar sendo colocado ali. Então, eu faço essa solicitação. Você que está nos assistindo, não destine de forma inadequada seus resíduos. Não sabe o que fazer? Procure a Prefeitura, procure a Secretaria do Meio Ambiente, procure a Secretaria da Infraestrutura e questione o que eu posso fazer. Procure lá a página do Facebook da Secretaria do Meio Ambiente, tem todos os contatos lá, entre em contato conosco e questione o que fazer com o meu resíduo, como que ele deve ser destinado, porque cada um de nós é responsável pelo seu resíduo. E você que está nos acompanhando e sabe que alguém está colocando resíduo em um local inadequado, denuncie, filme, fotografe e nos encaminhe. Por quê? Porque além de estar causando poluição, essa pessoa está causando um custo extra para a prefeitura, um custo extra que está saindo do bolso de cada um de nós da cidade de Camaquã. Dinheiro que poderia estar sendo investido em outras ações que são muito importantes para o nosso município. Bom, Silvano, obrigado pela tua visita. Espero que tenha sido importante para quem está nos assistindo entender melhor, né, como funcionam essas questões ambientais, para que, quem sabe, a gente consiga conscientizar a nossa comunidade em todos esses assuntos.
Muito obrigado a todos. E a Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura como um todo, está à disposição da comunidade. Também ficamos à disposição de vocês. Sempre que necessário, estaremos aqui, estaremos participando e trazendo todas as novidades, trazendo todas as informações, sejam elas boas e esperamos que sejam cada vez melhores, mas também quando tivermos problemas, quando tivermos alguma coisa que reavaliar, estaremos aqui com vocês, trazendo as informações que forem necessárias para que a comunidade seja sempre muito bem atendida.